Olá a todos, é uma honra hoje poder conversar com uma mulher que percebe e muito de futebol e conhece a realidade do futebol feminino em Portugal e não só, como ninguém. Foi jogadora de futebol, treinadora de futebol, é professora de educação física, mas assume um papel fulcral na instância máxima do futebol europeu, a UEFA. Cátia Relíquias, olá, obrigada por se juntar a nós. Cátia, não vamos falar na sua qualidade de coordenadora de projetos do futebol feminino da UEFA, não é para isso que vamos conversar, é mais como uma mulher que esteve no terreno como jogadora, como treinadora e que conhece o futebol feminino desde os tempos em que jogava até hoje. Obrigada por ter aceito este convite e por poder estar connosco agora estes minutos a conversar um bocadinho sobre a realidade do futebol feminino em Portugal. Que eu gostava Obrigada eu muito, pelo convite. que eu gostava muito que me explicasse quais são as maiores diferenças que nota entre a realidade atual do que é o futebol feminino em Portugal, e já não estamos a falar no país A, no país B, no país C, no geral, e do que era quando, por exemplo, a Cátia era jogadora, há uns aninhos atrás. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Depois desta introdução, é difícil começar. Enfim, eu vejo imensas diferenças. Vejo imensas diferenças mesmo em relação à realidade que era a realidade das pessoas com quem eu comecei a jogar, dessas mulheres que já jogavam nessa altura, que também para elas o futebol já tinha evoluído bastante. E agora, quando vejo as condições que são dadas a estas atletas do futebol feminino, é uma diferença abismal. Nós treinávamos em 3 vezes por semana, o que não é o suficiente quando se quer atingir um alto nível, não é? Das 9h30 às 11h30 da noite, portanto, depois de todo um dia de trabalho e de faculdade ou de escola, depois de vários transportes públicos para chegar ao local do treino, portanto, tudo isto eram dificuldades acrescidas, que nós ultrapassávamos com muito gosto, como é lógico, mas que não deixavam de ser dificuldades. Vemos hoje que os clubes em Portugal dão muito mais condições, muito mais apoio às jogadoras, o que faz com que o nível tenha aumentado imenso. Mas Imenso. Já em Portugal e nos outros países também, Mas, claro. Cátia, concretamente em Portugal, e porque falou de Portugal já, há clubes que têm melhores condições que outros para a prática do futebol feminino. Os grandes clubes terão certamente mais condições para dar às suas atletas do que os clubes mais pequenos, por exemplo, por onde a Cátia também passou, apesar de ter sido campeã nacional por 10 vezes, por ter vencido a Taça de Portugal por 6 vezes, tem um currículo invejável num clube que não era, que é um clube com expressão no futebol, mas que não é um clube a nível nacional, não é? É exatamente isso. Aquilo que vejo agora é que se fôssemos comparar aquilo que era o topo do futebol feminino na minha altura, será agora, se calhar, o menos bom, o menos, os clubes que têm menos apoio para o futebol feminino. Se formos comparar então o clube de topo da minha altura com os clubes de topo de agora, de facto a diferença é, e repito-me um bocadinho, a diferença é abismal. Aquilo que se vê é que continua a ser um bocadinho o mal do futebol português em geral, não é? Masculino e feminino, continuam a ser os grandes que investem em grande, numa estrutura sólida de formação, de equipa técnica e tudo mais, e onde incluem também o futebol feminino, a equipa de futebol feminino e também de formação, e depois temos sempre os outros clubes que com muita paixão e com mais ou menos dificuldades continuam a competir nos campeonatos nacionais, mas que se vê que, por muito talento que tenham, é difícil ultrapassar essas dificuldades e atingir um nível superior de E qualidade. isso não ajuda a desenvolver a modalidade, na sua opinião? Porque há sempre aquelas grandes diferenças, não é? Há 3, 4 clubes que investem de facto muito e bem no futebol feminino e há outros que não têm condições para o fazer. O que quer dizer que se criam hiatos muito grandes e acaba por ser sempre o mesmo clube ou os mesmos clubes a conseguirem chegar mais longe. É exatamente isso, as jogadoras continuam a querer ir jogar para os clubes de maior nome, onde também têm as melhores condições para evoluir a nível pessoal, a nível profissional, e de facto, como disse Cecília, é muito difícil evoluir ou fazer evoluir o futebol feminino em geral no país quando o campeonato não é competitivo, onde cada jogo não é um enorme desafio para as duas equipas, onde há ainda aquela incerteza de quem vai ser o vencedor.
neste momento, em muitos dos campeonatos de futebol feminino pela Europa fora, continua a ser muito assim. Temos 2, 3, 5 clubes de topo que disputam ali os pontos de maneira mais renhida, e depois outros jogos que, onde a incerteza do resultado não existe, o que faz com que também não só não se ajuda à evolução da qualidade das jogadoras, mas também faz com que o produto, o futebol feminino enquanto produto que se vende, não é? Que se utiliza nos mídias, não seja também tão atrativo. Portanto, é extremamente contraproducente ter um campeonato onde não há equilíbrio. Imaginemos uma jogadora de uma equipa mais fraca, mas que compete no campeonato nacional, ou um grupo de jogadoras dessa equipa mais fraca, pensar que hoje vamos jogar com aquela equipa que é muito melhor que nós e já sabemos que vamos perder, resta saber por quantos. Isso também não motiva nada, é preciso ter muito amor à modalidade e ao clube que representam para seguir em frente, não é? Sem dúvida, mas depois também temos a parte boa disso, que é essas equipas não têm nenhuma pressão. A pressão está sempre do lado de quem se espera uma boa exibição e ganhar e tem que lutar pelo seu lugar na equipa. Uma equipa com menos ambição vai dar tudo em campo, não tem absolutamente nada a perder, mas de facto não tem nada a ver, não é? A nível de motivação é muito mais interessante entrar num jogo para vencer, para lutar taco a taco pela vitória, não é? Kátia, já falou há pouco da relação entre o futebol em Portugal, ou da comparação entre o futebol em Portugal e o futebol nos outros países da Europa, mas pergunto-lhe eu, regra geral, e se conseguirmos traçar uma linha em relação à qualidade das equipas que jogam em Portugal com outros países da Europa, há diferença na qualidade jogada, por exemplo, entre Portugal e Itália, ou entre Portugal e França, ou entre Portugal e Espanha? É uma questão difícil. A nível de talento, sem dúvida as jogadoras portuguesas têm imenso talento. Se formos apenas a ver a parte técnica, também a parte do querer, enfim, não há muitas equipas ou muitas nações que nos vão bater, sem dúvida. Acho que a grande diferença está muito provavelmente na qualidade dos campeonatos e também na forma como os clubes em si estão organizados. Nos países onde se tem um futebol feminino muito mais desenvolvido, nota-se que a equipa feminina está integrada na estrutura geral do clube. Não está numa divisão à parte, não está apenas ali a utilizar os poucos recursos que sobraram. Não, fazem parte do clube, fazem parte de uma estrutura sólida onde se parte da formação, não é? Até à equipa sénior, sempre com acompanhamento a nível físico, técnico, tático, mental, não é? Psicológico, todos estes fatores que depois alimentam aquela primeira equipa, a equipa sénior feminina, e quando muitos clubes fazem isto no campeonato nacional, é óbvio que todo o futebol feminino nesse país será muito mais desenvolvido do que se tivermos apenas 2 ou 3 clubes que têm os recursos humanos e também das infraestruturas suficientes para dar as melhores condições às Porque jogadoras. há uma verdade que todos nós conhecemos, é que os grandes clubes já importam jogadoras para Portugal, não é? Mas também há outra verdade, é que há muitas jogadoras portuguesas já a atuarem no estrangeiro, e jogadoras que são da seleção nacional e que têm dado cartas por esse mundo fora. Obviamente que nós queremos os melhores para nós, mas não podemos cortar as vasas a essas jogadoras que querem experimentar e participar noutros campeonatos. A minha pergunta é: quando é que nós vamos conseguir ter essa organização, essa qualidade, para que as nossas jogadoras não se tentem tanto a ir para fora? Eu compreendo as jogadoras que querem ir para fora. Já na minha altura havia, sei lá, umas 10, 15 que conseguiram dar esse salto e deram esse salto por ambições desportivas, mas também por ambições a nível financeiro. Não é? Conseguiam ser futebolistas, faziam daquele sonho, daquele prazer de jogar futebol, uma carreira, uma profissão. Em Portugal é impossível ter salários que possam competir com os salários de futebolistas noutros países, porque em Portugal o futebol feminino ainda não é um produto rentável. Portanto, é muito complicado chegar a um clube, à direção de um clube, e dizer: ok, vamos ter as melhores jogadoras aqui, que têm que ser pagas, não é? O justo valor,
e depois os diretores do clube vão dizer, ok, mas portanto isto vai ser só investir, 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 e como é que eu vou Mas recuperar já este há dinheiro clubes em todo? Portugal que fizeram isso, que investiram mais do que aquilo que era esperado, não é? O que é bom, A claro, não longo é? prazo, sem dúvida, mas penso que a longo prazo tem um plano um plano sólido, lá está, com equipas de formação, com um projeto desportivo sólido, sempre com o objetivo de começar a ganhar e depois poder também comercializar essas Claro. Então vitórias. vamos falar concretamente no trabalho dos clubes em relação ao futebol feminino. Que modelos adotar? Como é que os clubes se devem comportar? Concretamente em Portugal, para que o futebol feminino possa crescer. É verdade que aumentou muito a prática de atletas no futebol feminino, o número de federadas disparou portanto, isso é muito bom. Mas como é que um clube que quer apostar no futebol feminino se deve colocar? O que é que deve fazer, no fundo, para desenvolver a modalidade e para desenvolver também o seu núcleo de futebol feminino? Eu não sou perita, vivi essa realidade e aquilo que sempre senti foi que havia muitas oportunidades perdidas, ou seja, muitas regiões do país onde não há clube. Portanto, comecemos por aí. Como, primeiro, tem que haver mais clubes, tem que existir mais infraestruturas, tem que haver. As raparigas têm que ver que é possível jogar futebol e, por enquanto, não é o caso, Ok, portanto. mas eu agora vou, vou- Portanto, vou lançar-lhe uma pequenina provocação. Eu conheço uma menina do distrito de Beja que joga futebol, tem 7 anos, joga futebol, adora jogar futebol e não havia equipa feminina para ela, portanto ela teve que jogar numa equipa mista. Não quer dizer que seja mau, porque pode perfeitamente jogar numa equipa mista, mas essa realidade continua a existir e os clubes, se não conseguem investir no futebol masculino, que é, no fundo, o dono e senhor da realidade do futebol, como é que depois vão investir no futebol feminino? O problema está aí, não é? sem dúvida. E parece que, se a pessoa não olhar a longo termo, parece que é um investimento perdido. O facto é que não é. Não é, sem dúvida. Se formos procurar, se formos ver quantas meninas andam por aí que gostariam imenso de jogar futebol e que não têm clube, acho que enfim, há imensas. Não tenho números para lhe dar, mas acho mesmo que há imensas. Para mim, aquilo que seria. Eu sei que a Federação tem feito um trabalho imenso no desenvolvimento e no apoio aos clubes, os clubes também, a associação com as associações distritais, com as escolas e tudo mais, andam sempre à procura de novos talentos e de ter mais atletas no seu clube. Para mim, sou um bocadinho. Gosto de olhar para a coisa do início. Para mim, acho que teríamos que ter mais jogadoras para começar. Não é, o problema para mim não é como ir buscar jogadoras para o meu clube. É como ter mais meninas a jogar E isso também futebol. para os grandes E clubes em aí, Portugal, não é só para os clubes mais em pequenos. todos. Em todos. Em geral, porque não ter mais meninas que dão chutes na bola, que percebem de uma idade pequeninas ainda, que afinal até gostam de chutar uma bola para a frente, que não é só as bonequinhas, ou que não é só o voleibol, ou não interessa. Outras Claro, modalidades também muito interessantes, mas descobrir que gostam de futebol. E parece-me que há um grande. E agora é o meu lado um bocadinho professora de claro. educação física, já há uns anos que não ensino, mas já nessa altura sentia isso, que havia uma grande, um bloqueio. Que as meninas achavam que o futebol não era muito para elas, ou que os pais preferiam que elas jogassem outros desportos, e portanto elas nem sequer percebiam que poderiam jogar futebol, e que até gostam, que até poderiam ter um nível bastante bom neste desporto. E para mim está aí o início, é começar a ter muitas meninas que gostariam de jogar futebol. E com tantas assim, parece-me inconcebível que os clubes não comecem também a ter oferta. Mas se já acontece no futebol masculino, também acontecerá certamente no futebol feminino. É que quando os mais novinhos começam a praticar desporto e são encaminhados para o futebol, ou porque eles próprios pedem para jogar futebol, o que os miúdos querem, desculpe uma expressão miúdos, mas é mesmo assim, o que os miúdos querem é marcar golos. A Cátia foi defesa. Como é que um treinador convence uma menina, neste caso, que não está tão virada para o futebol quanto um rapaz, o que é verdade, uma menina a jogar futebol e dizer-lhe que, olha, tu até podes ser defesa ou podes ser uma jogadora que atua no meio campo e até podes nem marcar golos ou até podes marcar golos, porque há muitos defesas a marcar golos, como é lógico. Mas pronto, como é que se consegue convencer uma criança a jogar futebol, uma menina a jogar futebol? Acho que é muito. Quando se compreende o futebol, consegue-se explicar o futebol e consegue-se passar o amor pela modalidade. Aquilo que vejo também agora é que cada vez mais as equipas técnicas nos clubes
são pessoas formadas, já não temos os treinadores de bancada, como Claro. se dizia antigamente. E estas pessoas têm formação específica para trabalhar com os miúdos da formação. Quando se vê as academias, não sei, do Benfica, do Sporting, enfim, temos imensas, com imensa qualidade em Portugal. E quando vemos a qualidade dos jogadores que saem agora da formação, isso vem do trabalho destas equipas técnicas que souberam moldar estes jogadores consoante as suas características para serem defesas, para serem médios, atacantes, etc. Mas muito bons. E com amor por essa posição no terreno. Eu tinha imenso orgulho em ser aquilo que se chama agora tapa-buracos. Era assim que eu servia a minha equipa. Claro. Mas lá está, tive bons treinadores que me souberam Motivar. incutir Exatamente, Exatamente. exatamente. Então, por onde é que se deve começar a captação das meninas? Porque, é assim, falou nas academias e há, de facto, clubes grandes que têm um trabalho notável na captação de jovens e de crianças para a prática do futebol, mas é muito mais do lado masculino do que feminino. É possível estes grandes clubes terem também academias femininas em paralelo com as masculinas? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou apologista de futebol misto até determinada idade para as meninas que o querem. E havendo meninas suficientes, é claro, ter equipas femininas, acho perfeitamente possível que haja equipas cada vez mais, especialmente onde estão os clubes grandes, como assim costumamos chamar, porque também é onde estão os centros urbanos. Portanto, há também mais por onde escolher. Portanto, sim, sem dúvida. E quando não as há, começar com futebol misto, o importante é dar a oportunidade às raparigas, às miúdas, para ter um espaço seguro onde se sentem confortáveis para começar a prática desportiva. Estes grandes clubes poderão ser de facto o exemplo para captar mais jovens jogadoras para o futebol. Mas há também outros meios de captar essas jogadoras. Outros clubes, claro, todos eles, os clubes, mas também através das escolas. Concorda com isso? Que seja nas escolas que também se pode fomentar a prática do futebol feminino? Não quer dizer que não se fomenta, porque já há algumas escolas que o têm, no desporto escolar também. Sem dúvida, sem dúvida. Até mais uma vez, por experiência própria na escola onde lecionei, durante um aninho havia a parte do desporto escolar, com futsal, e aí enfim, via tantas miúdas que queriam jogar e só não jogavam porque não tinham acesso aos clubes. E os clubes, obviamente, não tinham nenhuma parceria formal com a escola para que pudesse haver esta comunicação mais regular, onde um professor ou o treinador do desporto escolar pode dizer claramente: esta rapariga quer continuar, esta rapariga tem imenso talento, gostaria imenso, mas não tem transporte, por exemplo. Será que podemos fazer uma parceria onde utilizamos os meios disponíveis para o clube e para a escola? Será que podemos partilhar esses recursos ou não? Sem dúvida, a escola, importantíssimo para a captação de novas jogadoras, mas também para as manter motivadas para continuar no No futebol fundo é criar uma feminino. rede, não é? Criar uma rede entre Sim, exatamente. clubes, associações, escolas e por aí fora, não é? E com a Federação também, e com o trabalho que tem desenvolvido em relação ao futebol feminino. Mas depois chegamos a uma idade em que as meninas têm outras solicitações e a grande parte delas abandona mais cedo a prática desportiva do que os rapazes. E agora? Sem dúvida. E é um problema no desporto em geral. É provável que seja um problema ainda maior nos desportos que não são considerados tão femininos. Ou nos desportos em que as pessoas um bocadinho menos atentas diriam que não é para as mulheres, não é para as meninas. Uma menina tem que ser muito mais feminina e graciosa, não vai aqui andar a dar pontapés na bola, não é? Portanto, é normal que quando chega a adolescência que depois as raparigas tenham outros interesses, e é aí também que eu vejo a importância do contexto escolar, quando se tem professores e treinadores atentos que conseguem nessas alturas lembrar às jovens a importância do desporto em geral, a importância de seguir as próprias paixões. Se gosta muito do futebol feminino, não vai deixar apenas porque as colegas ou as amigas agora já não querem jogar ou já têm outros interesses, não é? Daí que eu acho que a escola tem um papel importantíssimo, não só na captação, mas também
na ajuda a manter as raparigas no desporto, em especial no futebol Depois, quando feminino. se tornam profissionais, há outro problema, é que a realidade do futebol feminino, em termos financeiros, não tem nada a ver com a realidade do futebol masculino. Não só no investimento, que já falou aqui, a Cátia já falou, o investimento mesmo dos grandes clubes, apesar de ser maior, não é equivalente ao investimento que se faz no futebol masculino, e nos pagamentos, nos ordenados, que as jogadoras profissionais, porque quando passam a séniores, tornam-se profissionais, passam a ter. Ou seja, também aqui há um problema para resolver, não é? Porque uma jogadora diz, se eu vou ganhar X e se tirei um curso e com este curso posso ganhar X mais Y, eu se calhar vou seguir o meu curso e vou deixar a minha carreira de jogadora profissional, porque apesar de profissional não ganho tanto. Exatamente, é uma Mesmo nos grandes realidade clubes, não triste, é? mas que é mesmo nos grandes, sim. Contam-se, não há muitos clubes na Europa que conseguem oferecer às jogadoras um salário de tal maneira grande que elas não só conseguem ter esse salário, mas pensar num projeto futuro, não é? Fazer economias e tudo mais. Continuamos a ver, pelo menos em Portugal, que os salários não são suficientes para que as jogadoras se mantenham nesta vida de futebolista durante muitos anos. É uma realidade, não é a melhor, é algo que se tem que trabalhar, mas para conseguir ter salários maiores, tem que se ter um campeonato mais competitivo, mais atenção ou mais tempo de disposição nos mídia, não é? E ainda estamos um bocadinho longe daí E depois chegar. temos outro problema, é que há um estigma, que o futebol é só para rapazes. A Cátia já aflorou isso, mas continua a existir esse estigma. E que as raparigas que jogam futebol são Marias rapazes, não é? Não podem ser femininas. Exatamente. E é uma coisa que eu senti na pele, não é? Nós éramos insultadas às vezes no campo de tudo e mais alguma coisa, desde vai lavar pratos, vai cozer meias, enfim, coisas que enfim, no século XXI não cabem na cabeça de ninguém. Mas continua a ser um bocadinho a realidade e acho que é uma realidade que parte um bocadinho de casa. Parece-me que, mesmo na minha realidade, dos meus amigos e família em Portugal, ainda há muito esta coisa de quando se tem uma menina, ai, eu gostava que ela fosse bailarina, não é? Que ela começa a dar pontapés na bola e diz, ai, bola, já vai ser jogadora de futebol. Ainda há um bocadinho, mas acho que isso também está ainda ligado com a cultura, com o papel da mulher na sociedade, aquilo que se espera de uma mulher não é que vai treinar 2 vezes por dia, é mais, enfim, vai estudar, depois vai ser mãe, vai tratar dos filhos. E ainda estamos um bocadinho longe de aceitar que as mulheres podem fazer o que lhes apetecer, jogar aquilo que lhes apetecer jogar e fazer disso carreira, fazer disso vida, sem que isso queira dizer que não podem ser mães a dada altura, que não podem ter estudos também. Há de facto esse estigma e para mim começa cedinho, muito cedinho e em relação ao desporto feminino em geral, e em particular nos desportos que são considerados ainda menos femininos do que a norma. Cátia, vamos continuar a esquecer o seu cargo que ocupa na UEFA, mas vamos imaginar um cenário. Imagino que eu sou dirigente desportiva do Benfica, um clube grande que investiu muito nos últimos anos no futebol feminino. E agora eu sou dirigente, estou a tentar que o futebol feminino cresça no clube e vou pedir conselho a uma especialista em futebol feminino, uma conhecedora em futebol feminino, que é a Cátia, porque foi jogadora, porque foi treinadora, porque conhece a realidade em Portugal, porque conhece a realidade noutros países. Que conselhos me dava? Boa questão. Não, é muito difícil. É muito difícil no sentido, para se conseguir dar conselhos válidos, relevantes, tem que se conhecer muito bem a realidade do país. Um modelo que funciona muito bem em França ou na Alemanha não vai funcionar forçosamente em Portugal. Portanto, o meu conselho seria contactar a Federação, que conhece muito bem a realidade do país, contactar o UEFA para ter apoio, porque os há. Há programas específicos para a ajuda no desenvolvimento do futebol feminino e até promover contactos com clubes europeus que estão cada vez mais abertos a esta partilha de informação, porque beneficia todos que todo o futebol feminino na Europa evolua. Cátia Relíquias, é mesmo a última pergunta, e agora é para a pessoa, para a cidadã Cátia Relíquias,
que acedeu a conversar connosco desde a da Suíça e eu volto a agradecer porque de facto é muito bom e foi muito bom ter estado estes minutos consigo aqui a conversar. Que sonho tem, que objetivos tem a cidadã, a ex-jogadora, a ex-treinadora Cátia Relíquias em relação ao futebol feminino? Aquilo que eu gostaria mais era de ver como uma coisa completamente normal, banal, que não motivasse quaisquer comentários, ver meninas a jogar a bola na rua em Portugal. Ter a mãe, ter o pai, ter a avó, apenas com eles, a lançar a bola e que não fosse uma coisa fantástica, excepcional, que toda a gente conhece a única rapariga da aldeia que joga futebol. Não, haver mais, haver esta possibilidade de ter futebol feminino até como um hobby, de as mulheres terem a possibilidade de começarem uma carreira de futebol num clube, pararem para terem um, dois, três filhos, voltarem, terem o apoio suficiente e a segurança no trabalho para poderem voltar e continuarem a evoluir a nível pessoal, profissional e desportivo. Cátia, foi um gosto ter estado a conversar consigo neste encontro e espero poder voltar ao seu contacto e podermos voltar ao seu contacto em breve, porque aprendemos muito consigo. Muito obrigada uma vez mais. Até breve. Obrigada, eu. Foi um prazer.